Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História de vocês. E hoje nós teremos uma aula sobre o segundo reinado dentro da história do Brasil. Um detalhe aqui, na última aula nós tratamos justamente da transição, do período de transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado, que é o período regencial. Nesse período nós vimos que ocorreram várias revoltas e várias disputas por poder. Dentro dessas disputas por poder, nós temos justamente os liberais moderados sempre querendo se manter no poder. Dentro disso, esses mesmos liberais moderados, eles vão contribuir para a diminuição da maioridade penal, onde o Dom Pedro II estará assumindo como imperador do Brasil com apenas 14 anos. Dentro disso, o Dom Pedro II rapidamente ele vai agir de acordo com a observação que ele vinha tendo dessa movimentação dos liberais moderados, que vão estar a todo momento tentando fazer ali algumas jogadas para conseguirem o maior número de pessoas do Partido dos Liberais Moderados no poder. Observando isso, o Dom Pedro II ele vai anular as eleições que vão ocorrer logo assim que ele assume, e os liberais moderados vão ficar extremamente revoltados, porque além dele anular as eleições para deputado, onde uma grande maioria de liberais moderados vinha sendo eleita, ele também vai anular o Ministério Liberal, que era um ministério que estava em vigor ali nos 2 primeiros anos. Com a anulação do Ministério Liberal, em 1842 vão ocorrer revoltas liberais nas cidades de São Paulo, nas cidades do interior do estado de São Paulo e em cidades do interior de Minas Gerais. Dentro dessas cidades do interior de Minas Gerais, uma das que vai ter maior foco em quantitativo de liberais vai ser a cidade de Santa Luzia. Não por acaso que a partir dessas revoltas que ocorreram na cidade de Santa Luzia, os liberais vão ficar conhecidos como Luzias durante o período do segundo reinado. E os Luzias tinham como adversários os conservadores, e os conservadores, por sua vez, tinham o apelido de Saquaremas. Adivinha por quê? Porque muitos desses conservadores faziam reuniões na cidade de Saquarema. E se a gente pegar o significado da palavra Saquarema, o significado da palavra traduzido é homem conservador que vive no campo. Dentro disso, nós temos ali então um cenário de disputa entre os Saquaremas e os Luzias durante a fase inicial do segundo reinado. Bom, dentro dessas várias revoltas liberais que vão ocorrer durante o ano de 1842, já vai surgir uma pessoa que vai se destacar bastante durante a contenção dessas revoltas e durante outros episódios do segundo reinado. Nós estamos falando do indivíduo que vai se tornar o único duque no Brasil. Nós estamos falando do Caxias. Caxias ele era um general militar e ele vai ter bastante sucesso na sua carreira militar e vai ser muito valorizado pelo Dom Pedro II. Por isso, ao longo da história do segundo reinado, o Caxias ele vai se tornar duque, um título de nobreza dado pelo próprio Dom Pedro II, em virtude dessas ações do Caxias que vão favorecer o Dom Pedro II. Além disso, dentro dessa fase inicial tumultuada, nós vamos ter também uma revolta chamada Revolução Praieira. Essa Revolução Praieira ocorre em Pernambuco, um local onde nós já vimos diversas revoltas ocorrendo em Pernambuco. Dentro dessa Revolução Praieira, nós temos a movimentação de um grupo de políticos e de pessoas ligadas a um jornal da cidade de Pernambuco, onde a sede era chamada Rua da Praia, certo? A sede ficava na Rua da Praia, melhor dizendo. Dentro disso, esses revoltosos vão estar descontentes com a liderança local e por isso vão retirar essa liderança local. E mais uma vez, para solucionar o problema, vão ser enviadas pessoas da confiança do Duque de Caxias, que naquela época ainda não era Duque de Caxias, só para lembrar.
e ele, né, vai solucionar esse problema a favor do Dom Pedro II. Um detalhe, então, mais importante aí é que essa revolta ela é liderada por liberais. Inclusive, dentro desses liberais envolvidos na Revolução Praeira, vários deles já tinham ali, né, uma certa proximidade, tanto com as elites quanto, né, com a imprensa, certo? Bom, dando sequência então ao nosso conteúdo, sabendo que essas revoltas iriam continuar, o Dom Pedro II, ele, para conseguir, né, ter tranquilidade para governar o país, por mais que ele tivesse o poder moderador, ele precisava de tranquilidade. E para isso, ele vai chegar à conclusão que era necessário conciliar os interesses dos conservadores e dos liberais. Por isso é criado um Ministério Único, onde você vai ter aí, no caso, você vai observar personagens que vão representar tanto o lado liberal, tanto o lado conservador. Então é feito o Ministério da Conciliação, e esse Ministério da Conciliação vai ter pessoas dos dois lados, certo? Isso vai levar a uma certa facilidade para o Dom Pedro II governar, e durante ali a década de 50 e 60 ele vai conseguir fazer ações governamentais que vão levar o Brasil a um crescimento e a um outro patamar dentro do cenário da América do Sul, certo? Bom, dentro disso, dentro dessas ações, nós temos como exemplo, né, a Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco foi feita justamente por um indivíduo, por um deputado, que tinha, né, o nome Alves Branco, e inicialmente essa tarifa, né, que foi feita em 1848, ela vai ter como objetivo aumentar a arrecadação para o Império, né? Ou seja, arrecadação em cima do quê? Em cima da taxação dos produtos importados, os produtos que vinham de fora, certo? Mas, ao taxar os produtos que vinham de fora, indiretamente eles vão acabar ajudando as indústrias que vinham se formando no Brasil, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, eles, de certa forma, protegiam esses produtos que eram feitos por essas indústrias, onde eles seriam mais baratos do que os produtos que vinham de fora. Então, a tarifa Alves Branco ela acaba se encaixando como uma tarifa protecionista, né, dentro de uma lógica econômica, certo? Além da tarifa Alves Branco, nós temos também a questão aí de que durante as décadas de 50 e 60, em virtude, né, do alto preço do café no mercado internacional, em virtude do aumento da produção do café no Brasil, a economia brasileira ela vai começar a dar uma crescida. Com o crescimento da economia brasileira, vai haver a necessidade também de desenvolver mais essas indústrias, né? Tanto na cidade de São Paulo, quanto no Rio de Janeiro e em outros pontos do Brasil. Com o desenvolvimento dessa indústria, muitos chefes de indústria, muitas pessoas ligadas à política vão pensar em medidas para chamar imigrantes para o Brasil. Então, com o crescimento industrial, com a valorização do café no mercado internacional e o Brasil sendo o maior produtor de café do mundo, vão aumentar o número de imigrantes no Brasil. No caso, nós estamos falando de imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus, eles vão vir para o Brasil na busca por uma vida melhor, certo? E dentro dessa busca por uma vida melhor, eram prometidos a eles o quê? Terra para produzir, terra para morar, né? Casa para morar, e também um bom trabalho. Contudo, como eles vinham na base ali do dinheiro de outras pessoas, o que vai acontecer? Eles vêm para o Brasil já com dívidas. E essas dívidas viram uma bola de neve. E acabou que muitos desses imigrantes não conseguiram uma vida melhor no Brasil. E sim uma vida, né, de muita dificuldade nas mãos desses industriais, nas mãos dos donos, né, de fazenda, dos donos da terra brasileira, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. Dentro dessa questão da industrialização que eu vinha tratando,
nós temos aí a questão do Barão de Mauá. O Barão de Mauá vai ser uma figura de destaque dentro desse processo de industrialização, onde ele vai justamente incentivar a criação de transportadoras, incentivar a criação de bancos, a questão no caso quando eu falo de transportadoras, tanto a questão das linhas ferroviárias, quanto também as linhas de transporte fluvial. Além disso, nós temos também a implementação da iluminação a gás no Brasil. Então vão ser várias medidas que vão, de certa forma, levar a um desenvolvimento, principalmente nas principais cidades do Brasil, que já estavam situadas aonde? Na região sudeste. Certo, galera? Outro detalhe é que, para a gente fazer um link, uma conexão com o contexto geral, nós temos o que acontecendo na Europa nesse momento. A segunda onda da Revolução Industrial. E dentro dessa segunda leva da Revolução Industrial na Europa, vai haver um grande surto de desenvolvimento de cidades na Europa. Com um grande surto de desenvolvimento de cidades na Europa, vão surgir também os cafés, né? Os grandes locais onde, né, os trabalhadores iam consumir café. Então, com o aumento da vida urbana na Europa, nós vamos ter também o aumento do consumo do café na Europa. Então, não é por acaso que o Brasil acaba tendo, né, o café valorizado em virtude justamente dessa alta busca por café nas cidades europeias. Certo, galera? Então, para a gente fechar, então, nas décadas de 50 e 60 vai haver um aumento do preço do café, que vai ajudar a economia brasileira. Com isso, vai se desenvolver principalmente nas regiões, nas cidades grandes próximas a esses locais de café, São Paulo e Rio de Janeiro, no caso, um aumento da industrialização, também, né, alinhada a uma perspectiva do Barão de Mauá, e nós vamos ter também a chegada dos imigrantes para atender a essa demanda por mão de obra. O detalhe é que já existiam os negros, já existiam as pessoas que vinham da África e eram escravizadas no Brasil. Mas, dentro desse novo contexto, eles não vão valorizar essa mão de obra e vão buscar uma mão de obra na Europa para justamente buscar, além dessa questão que eles alegavam ser técnica, a questão também do embranquecimento da população brasileira. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Prestem bastante atenção no roteiro de estudo de vocês e até a próxima.